Muito boa tarde. Hoje é aniversário de 111 anos do Corinthians e o presente não foi aquele par de meias não, hein? William, o reforço mais surpreendente da janela de transferências, chegou. A sirene tocou lá no Parque São Jorge e o Luiz Teixeira traz as últimas notícias da chegada dele. Fala, Andreoli, boa tarde para você, a todo mundo ligado no Globo Esporte. Chegou hoje cedo, por volta das 6h40 da manhã, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, o grande presente do Corinthians para esses 111 anos de história. O meio-atacante William, que estava no futebol inglês defendendo as cores do Arsenal, rescindiu o contrato lá na Europa, veio para o Brasil e já assinou um contrato com o Corinthians até o fim de 2023. Muito feliz, acho que voltar para casa, voltar para o Corinthians, o clube que eu fui revelado. Estou motivado para jogar, para fazer o meu melhor. E acho que é isso, estou muito feliz. Rapaz, hein? William, Roger Guedes, Renato Augusto, Juliano, tá todo mundo perguntando de onde vem esse dinheiro do Timão, hein? Do Juliano pro Renato, do Renato pro gol! Existe uma pergunta no ar nas últimas semanas. Entre torcedores, não só do Corinthians. Afinal, de onde vem o dinheiro de todas essas contratações? A gente sabe que todo torcedor, todo brasileiro é um pouco treinador, né? E ultimamente, para discutir Corinthians nesses últimos dias, todos viraram economistas também. O presidente corintiano Duílio Monteiro Alves tem buscado acalmar a torcida. Tudo dentro do nosso orçamento, tudo bem planejado e sem nenhum tipo de irresponsabilidade, vamos dizer assim, como a gente tem escutado muito aí de alguns jornalistas, alguns torcedores. Duílio explicou que o Corinthians passou os últimos 7 meses sem trazer reforços e também cortando gastos. E que essas contratações só foram possíveis graças à vontade dos jogadores. É o caso do William. O William abriu mão de muito dinheiro do seu contrato com o Arsenal para poder voltar para casa e jogar no Corinthians. E do Roger Guedes. Ele abriu mão não só desses 6 milhões na sua rescisão na China, como também de propostas muito maiores do que a do Corinthians em termos de salário e principalmente em termos de aquisição dos direitos, vamos dizer assim. O presidente também afirmou que a folha salarial do time é menor agora, mesmo com os reforços, do que no ano passado. Convidamos para a conversa o jornalista Rodrigo Capello. A folha do Corinthians em 2020, ela estava em 15 milhões e 700 mil reais por mês. Em 2021, tirando ali a média dos primeiros 6 meses do ano, ela subiu para 17 milhões e 800 mil reais. Mas tem um problema que vem antes da gestão de Duílio. A dívida do Corinthians, que gira em torno de 980 milhões de reais. A gente tem que equalizar a dívida. Lógico que a gente não vai resolver isso de um dia para o outro, mas a gente tem que colocar um fluxo de caixa positivo, a gente tem que arrecadar mais do que a gente gasta, isso a nossa gestão vem fazendo. É verdade, a dívida do Corinthians não vai desaparecer de uma hora para outra. É preciso ter um planejamento. Agora, o que a gente está percebendo no acompanhamento dessas finanças do Corinthians em 2021 é que a dívida ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ela está praticamente no mesmo lugar. A pergunta é, o torcedor pode comemorar ou tem que ficar preocupado com esse pacotão de reforços? O torcedor tem que comemorar a contratação sempre. Ele só não pode acreditar cegamente na palavra do dirigente e esquecer que a parte financeira, se ela for mal cuidada, ela pode estourar e pode levar um clube para um lugar muito, muito escuro. O que também é importante nessa conta é o que vai acontecer dentro de campo. Quanto melhor o time terminar o Brasileirão, mais dinheiro em premiações. Além de mais patrocínios e mais torcedores, que devem voltar aos estádios nesse segundo semestre. Ou seja, a estratégia do Corinthians é que essas contratações ajudem mais os cofres da equipe do que atrapalhem. Para isso, é preciso que o talento desses jogadores faça a diferença dentro de campo. Caio Ribeiro tá aqui comigo para dizer, Caião, com esse time novo praticamente, o que dá para pensar no brasileiro ainda desse ano, hein? Esse campeonato que está disputando, Libertadores. Time hoje, o Corinthians tem um elenco que pode bater de frente com os grandes favoritos ao título. Você acha que dá para buscar o G4, Libertadores direto ali? Acho que dá para entrar na fase de grupos direto. Aí tem que ver como que o campeonato se apresenta, se principalmente Palmeiras, Galo e Flamengo dão um mole, dão essa brecha para de repente até
sonhar com um título. Mas a realidade é Libertadores. Olha só, os corintianos estão acreditando em títulos, cara, já estão empolgados. Canhão, você lembra, claro, da discussão do Diniz com o Tietê na época do São Paulo contra o Bragantino, né? Vamos relembrar rapidinho. Há 2 semanas aí. Não falou. Mas mudou mesmo, né? Porque são grandes jogadores que alteram o time. Nosso Rolou o Melão, né, Eugênio? Foi gravado com o tema o Corinthians, convidamos o Ortega para falar. E uma coisa imediata, Bruno, é de mudança de qualidade do elenco, do elenco que começou o brasileiro para o elenco que tem daqui para frente, né, até o segundo turno inteiro de brasileiro, mas também média de idade do time titular elevada. E dá um sabor diferente também na observação da condução de carreira do Silvinho. O Silvinho trabalhava com um time que desarmaria mais, agora ele vai trabalhar com um time que vai criar mais. É um time para construir. Acho que vai ser um time para ter a bola. Então, eu acho que isso, o passar do tempo, vai mostrar. Mas existe até assim, pensa bem, se você antes, seu time está na metade da tabela do Campeonato Brasileiro, vai jogar contra o Corinthians. Esse Corinthians aí acho que dá para atacar um pouquinho. Hoje, o seu time pode estar na parte alta do Campeonato Brasileiro, que vai pensar, eu não posso sair feito louco contra o Corinthians. Então, acho que tem uma mudança também de postura dos adversários do Corinthians. A gente vai ter que sentir isso, né, com a bola rolando. O Eugênio tem análise aí pra gente? Vamos lá, o Eugênio já mostra. Tô me ajeitando aqui, que eu tava fazendo aqui um pré-desenho desse time do Corinthians. Né? Pra gente ver como é que vai ser essa história. A produção tinha colocado aqui o Gustavo. E tinha tirado o Jô. Mas eu coloquei o Jô pra gente ver de onde parte isso. Tá? Porque colocando cada um no seu quadrado, cada um na sua posição, é mais ou menos isso aqui, ó. Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, com o Cássio no gol. O Roger Guedes desse lado direito, fechando para a área. Juliano e Renato Augusto aqui por dentro, com o Gabriel um pouquinho mais atrás. O William pode fazer esse lado aqui, chegando. E o Jô é referência. Esse time, como o Marra colocou agora há pouco, não é um time para ficar assim, não. É um time para ficar assim, ó. Ocupando o campo de ataque. Eventualmente até com isso aqui, ó. Subida de lateral mais à frente, o Roger Guedes chegando mais na área, o William ali, Fábio Santos, Gil. Vamos ver mais ou menos como faz o Flamengo, é o time que joga lá em cima. Só que para isso acontecer, todo mundo tem que estar com muito gás, com muita disposição, com muita pegada, muita intensidade. E a gente acabou de falar, a média de idade é alta. Será que com Fagner, Gil, Fábio Santos, Juliano, Renato Augusto, Jô, William, o Corinthians consegue tudo isso? Não sei. Então vamos imaginar um time um pouco mais equilibrado, que jogue não só no campo de defesa, nem só no campo de ataque. E aí eu vou ter que pensar em algumas questões. Uma delas é essa, que a produção já tinha colocado. Vamos botar aqui o Gustavo Silva no lugar do Jô, para dar essa velocidade em lado de campo e recomposição defensiva também. Ele ajuda muito nisso. Vamos pensar aqui, eventualmente, no Rony, no lugar do Juliano? Vamos pensar. Vamos pensar, eventualmente, no Adson, no lugar do William. Ou então, o Adson um pouco mais por dentro e o William no lugar do Renato Augusto. São opções. Não são situações que o Roger Guedes vai bem de 9, Eugênio? Então, ele não vai ser aquele 9 paradão na área que o Jô é, né? Se bem que o Jô tem se movimentado, mas o Jô é mais referência. O Roger Guedes vai ser mais um cara que vai sair da área para o Gustavo Silva entrar, que vai sair da área para um William entrar, que vai puxar marcação para a entrada de um jogador de meio de campo. O Rony pisa muito na área, ou o Renato Augusto, se for ele aqui. A questão toda é essa. Você conseguir mesclar a capacidade do time marcar e dele jogar. Mas vou retornar aqui. Para fechar aqui, vou fechar com o time base que eu imagino. É um time base, tá, gente? Aí, tá, e com o Juliano? Com o Juliano aqui. Tá. Só que, vamos contar que são 5 substituições. Enquanto existir essa possibilidade de fazer 5 substituições na equipe, o Corinthians pode botar a Juventude ao longo do jogo, ou mesclar. Começa com 2 jovens, daqui a pouco tira, coloca os mais experientes, para ter um equilíbrio físico, que é fundamental. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs.
Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021 com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.